Olá, meu querido, nós estamos mais uma vez aqui trabalhando com você, aluno do Módulo Azul, do Centro de Formação Cristã da Igreja Batista Emanuel. Nós estamos juntos trabalhando na disciplina de Família Cristã. Essa é a nossa quarta aula e no decorrer desse processo nós já conseguimos conversar um pouquinho sobre o conceito de família, sobre o papel dos pais na formação dos filhos, né? E nós temos começado tanto na terceira aula, a aula anterior, e também na aula de hoje, sobre a questão da comunicação na família cristã. Não é? Na aula passada nós enfatizamos um pouquinho como é que a gente pode focar a questão do falar, né? Então nós tivemos, dentro dessa perspectiva de comunicação, pedindo para que você analisasse um pouquinho o quanto você consegue falar, o quanto você consegue expressar, né? Qual é o nível, né, de comunicação que você consegue expressar dentro da sua casa. Nós vimos lá que algumas pessoas conseguem apenas trabalhar em cima de trivialidades, outras pessoas conseguem emitir suas opiniões, mas aprendemos, né, que é fundamental que a gente possa, principalmente dentro da família cristã, expressar os nossos sentimentos. É importante que a gente aprenda, sem dúvida nenhuma, a dizer aquilo que a gente, não apenas aquilo que a gente pensa, mas aquilo que a gente sente, né? E então esse nível de comunicação vai estar sendo ampliado, essa comunicação vai se tornando mais verdadeira, né? Então, ainda dentro do tema comunicação, nós vamos estar enfatizando um pouquinho mais hoje o tema ouvir, né? Então esse próximo slide aqui vai estar trazendo essa perspectiva do desafio de ouvir, né? Vou pedir para o pessoal mudar o slide. E o desafio de ouvir, na realidade, precisa aparecer para a gente como algo a ser construído, né? A própria palavra diz que a gente tem que ser tardio no falar e tem que aprender, sim, a ouvir, né? Se nós olharmos anatomicamente a nossa estrutura, nós temos 2 ouvidos, mas mesmo assim, para muitos de nós, e aí eu vou me enquadrar nesse processo também, ouvir é um desafio, né? Então essa perspectiva do ouvir traz para a gente essa necessidade de estar aprendendo um pouquinho a fazer isso, né? Então nesse próximo slide nós vamos estar, na realidade, trabalhando essa dualidade do ouvinte e do não ouvinte. Onde é que eu me enquadro? Como eu percebo? Como eu analiso isso no meu dia a dia? Será que essa perspectiva é algo que realmente faz parte do meu cotidiano? Eu já fiz essa análise sobre a forma como eu consigo ou me enquadro em alguma dessas categorias? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho nessa aula, tá bom? Então vamos lá. O próximo slide vai nos dizer o seguinte, né? Existem basicamente 4 habilidades, 4 níveis do ato de ouvir, né? Então, a primeira situação que a gente vai pensar aqui no ouvir é simplesmente a distinção de um determinado som, né? Então, eu estou lá, ainda como criança, eu sou capaz de, a partir de um determinado fonema, a partir de um determinado grupo de fonemas, eu sou capaz de distinguir a mensagem que o locutor está tentando trazer para mim. Quer dizer, na hora que eu aprendo, normalmente está vinculado dessa forma, na hora que eu aprendo a falar ouvindo, né? Então, identificar o sentido, né, daquilo ali, quer dizer, compreender aquilo que está sendo dito, faz parte desse primeiro nível. Esse é o nível básico, todos nós somos capazes de fazer isso. É óbvio que há limitações, né? Se você tem algum tipo de... você é deficiente auditivo, a sua linguagem ela vai acontecer, mas vai acontecer não a partir da fonética, mas a partir de um outro tipo de linguagem, né? Mas de uma forma geral, todos nós somos sim capazes de ouvir nesse nível, tá bom? O segundo nível, né? O próximo slide vai trazer para a gente o seguinte. O segundo nível traz para a gente a intenção daquilo que incorpora esse sentido de compreensão. Eu não apenas ouço foneticamente aquilo que está sendo colocado, mas eu preciso me esmerar para compreender aquilo que está sendo dito. Às vezes, a palavra, a forma, o sotaque, traz para a gente algumas dificuldades, né? Ou até mesmo
ouvir determinada palavra que tem mais de um sentido, fora de um contexto, pode trazer, sim, alguma confusão, algum ruído para essa comunicação. Então, essa, sim, é uma outra habilidade que precisa ser desenvolvida, tá bom? Um outro nível, uma outra habilidade, né, dentro da habilidade de ouvir, um outro nível, né, o terceiro nível, é exatamente a questão de estar distinguindo, né, a partir do significado, né? Eu compreendo aquilo que está sendo dito e eu começo a refletir sobre aquela mensagem. E aí sim, eu vou tentar fazer essa distinção entre o que é fato e o que é fantasia. Eu vou avaliar, eu vou pensar sobre essa realidade. É importante que a gente pense sobre essa questão, é importante que a gente trabalhe isso no nosso dia a dia. Por quê? Porque em muitas situações, a forma como a gente vai ouvir ou compreender uma determinada mensagem faz toda a diferença, inclusive na forma como nós nos relacionamos, né? Como nós respondemos, como nós interpretamos a mensagem do locutor, né? Daquele que está falando conosco. E finalmente, o último nível de comunicação, e aí sim a gente vai ver a maior dificuldade está nessa situação, esse último nível tem a ver com nós sermos capazes de nos colocar no lugar do outro, tá certo? Eu preciso ouvir, mas eu preciso ouvir com empatia. Eu preciso ser capaz de, a partir da mensagem do outro, compreender não apenas um som, mas compreender o que é que leva a pessoa a estar trabalhando daquela forma. O que é que leva a pessoa a estar agindo, atuando nesse sentido, né? Então é importante para a gente prestar atenção a esses níveis. Será que na hora que eu estou me comunicando, na hora que alguém está falando comigo, eu realmente procuro fazer essa leitura? Além de ouvir determinado som, e na busca de compreensão de uma mensagem, né? Eu procuro verdadeiramente entender o sentido daquilo que está sendo colocado e me colocando no lugar do outro, talvez inferir em relação às razões que levam o outro a se comunicar comigo ou tentar transmitir aquela mensagem. É fundamental que nessa situação, nessa habilidade do ouvir, eu esteja atento a isso. Ouvir, sim, precisa ser treinado, precisa ser trabalhado dentro do nosso cotidiano cada vez mais... o nosso cotidiano cada vez mais corrido, né, mais vivido de uma forma cada vez mais frenética. Muitas vezes a gente quer acelerar algumas coisas, a gente quer pular algumas fases e termina assim, complicando essa situação, tá bom? Então, além dessas habilidades de ouvir, a gente precisa pensar agora na situação do não ouvinte. Ou seja, é a pessoa com quem nós vamos falar, né? Alguém vai falar com você, mas a sua postura, a sua resposta, a sua reação àquilo ali passa da categoria do ouvinte para a categoria do não ouvinte. E aí eu queria abordar com você mais 3 aspectos em relação a esse não ouvinte, tá certo? Qual é o primeiro tipo de não ouvinte, né? O primeiro tipo é exatamente aquele que assegura que eu não tenho, né, um determinado problema. Ou seja, ele não consegue perceber o problema a partir da minha perspectiva, tá certo? Uma coisa muito comum, você vai contar para alguém alguma dificuldade e a resposta da pessoa é exatamente de trazer uma informação em relação a outras pessoas ou outras situações de problemas que na visão daquela pessoa são maiores que os seus. Essa comparação traz inúmeras dificuldades para a comunicação. Por quê? Nessa situação fica clara a falta de empatia. Essas pessoas elas não conseguem perceber qual a minha posição. Elas não conseguem se relacionar comigo de forma empática, não conseguem se colocar no meu lugar para entender que, mesmo que elas considerem aquilo uma besteira, mas eu estou sentindo a dor, né? Então, o não ouvinte, ele não consegue se colocar no lugar do outro e não consegue, nessa situação da falta de empatia, não consegue perceber que para o outro aquilo é um problema importante, aquilo interfere, né? Esse é o primeiro tipo do não ouvinte, tá bom? Vamos ao segundo tipo do não ouvinte, tá? Vamos lá.
O segundo tipo é exatamente aquele que já tem uma solução pronta para tudo aquilo que está sendo falado. O segundo tipo, ele traz, né, dentro do seu cotidiano uma solução para o problema de todo mundo. Eu vou confessar para vocês que em muitas situações a minha esposa ela relata esse problema. E assim, eu já ouvi esse problema sendo relatado por muitos casais, né? Um dos cônjuges, de uma forma mais frequente, o homem, tenta ser mais prático, tenta ser mais direto e acha que a partir do momento que algo começa a ser colocado, ele já tem uma solução pronta, ele já sabe como é que funciona aquilo ali, ele já traz algo que em muitas situações, vamos dizer assim, acham, né, que vai solucionar esse problema do outro, mas na realidade, nessa postura, caracteriza uma postura do não ouvinte. Porque, mais uma vez, eu não consegui me perceber no lugar do outro. Eu não consegui encarar a dor do outro, a dificuldade do outro, o problema do outro, né, como algo que está incomodando, como algo que precisa ser transformado. Não, eu normalmente reduzo aquilo a algo que na minha cabeça eu já conheço e tento solucionar. Tá certo? E aí nós vamos para o terceiro tipo de não ouvinte. O terceiro tipo é aquele que muitas vezes ele sintoniza, ele para ouvir você até um simples momento, né? É o próximo slide, você pode passar, é o terceiro slide, tá certo? Então esse não ouvinte, ele sintoniza apenas até o momento em que ele chega para você e conta alguma coisa. O exemplo traz para você aí no slide a história do Forrest Gump, né? Ele conta histórias. E aí ele traz para você histórias que fizeram parte do cotidiano dele mesmo, ou talvez do cotidiano de outras pessoas, que ele já ouviu falar em algumas situações, né? E o que é que ele faz? Ele, mais uma vez, reduz o problema do outro. E mais uma vez, ele traz, a partir de um determinado exemplo, a forma e a solução, a maneira que o outro tem que agir. Ele não permite nem que o outro coloque para fora aquilo que está sendo exposto, ou tentando, né, se expor. E isso, mais uma vez, dessa condição do não ouvinte, traz uma dificuldade grande para isso. Tá certo? Então vamos lá. Vamos dar continuidade, vamos ao próximo slide. E o próximo slide vai exatamente pedir para que você pare um pouquinho. E para que você reflita. Como é que está essa tua condição de ouvir? Né? Na aula passada eu pedi para que você pensasse um pouquinho sobre a tua condição do falar, do se comunicar, do conseguir externar uma determinada mensagem. Hoje eu estou pedindo para você pensar um pouquinho sobre qual a tua condição de ouvinte ou de não ouvinte. Eu consigo, a partir de uma determinada situação, ou muito mais que uma mensagem, eu consigo colocar ou perceber o significado daquilo que está sendo trazido pelo outro, eu consigo ouvir de forma empática, me colocando no lugar do outro? Ou não? Eu não consigo nem ouvir, eu já tenho soluções práticas, eu não presto atenção, eu acho que a dor do outro é sempre uma besteira, eu já tenho tudo resolvido, e eu não consigo me colocar no lugar do outro e entender que muitas vezes, aquela situação, o outro precisa sim ser ouvido, porque para ele, aquela situação é incômoda, é dolorida. Como é que eu tenho vivido isso? É importante que a gente reflita, tá bom? Vamos lá. Dando continuidade, eu queria trazer para você essa perspectiva, né? Será que eu consigo aceitar o outro da maneira como ele está? Como é que eu me comporto em relação ao momento da vida do outro? Será que eu sempre olho para o outro e acho que ele precisa se modificar, se transformar, tratar algo de maneira diferente? Será que eu não cobro do outro muitas vezes algo que nem eu mesmo consigo fazer? Eu fico imaginando, e aí eu vou dar um exemplo pessoal, eu não consigo, eu paro para pensar um pouquinho, para me lembrar um pouquinho do momento do período em que eu me converti.
e eu fico imaginando como aquilo foi difícil para a minha família, né? Foi difícil para a minha família porque a minha reação foi exatamente essa. Eu comecei a não aceitar as pessoas em determinada situação. Eu comecei a entender, né, ou a criticar, a abrir minha boca, a me comportar como o certinho, a tentar trazer soluções para as vidas de todos eles, a cobrar mudanças na vida de todos eles, né? Até o momento em que Deus falou comigo e me disse exatamente isso. Será que eu não estou cobrando do outro aquilo que nem eu mesmo consigo fazer? Será que se Deus me tratasse, se Deus não me aceitasse da forma como eu estou e tentasse me transformar o tempo todo, será que hoje eu estaria conhecendo o amor de Deus de uma forma mais profunda? Será que eu teria essa oportunidade? Ou não? Essa minha perspectiva de estar buscando essa mudança, de estar buscando que o outro se transforme, não termina trazendo problemas para o relacionamento, né? E a gente vê muito isso acontecer no relacionamento entre o marido e a esposa, né? As pessoas aceleram determinados processos para entrar num casamento e depois que se casam, tentam o tempo todo estarem modificando a realidade do outro. Na realidade, e a gente entende isso, que nós precisamos sim dessa modificação, mas isso precisa estar sendo colocado diante de Deus. É o trabalho de Deus na minha vida que vai promovendo essa modificação, né? Então, enquanto marido, enquanto esposa, nós precisamos sim estar buscando isso, mas precisamos estar buscando isso na perspectiva de Deus, com paciência, orando ao Senhor, crendo que Ele está trabalhando em cada uma dessas situações e, óbvio, abrindo comunicações, não no sentido de forçar ou de cobrar do outro, mas de ser transparente em relação àquilo que sente quando a gente analisa esse aspecto do outro. E isso precisa ser construído, precisa ser trabalhado. Tá bom? Nessa perspectiva, eu queria pensar com você sobre alguns mecanismos de defesa. Muitas vezes, essas situações de ouvir, de ser ouvinte ou não ouvinte, de ser cobrado em relação a determinadas situações, trazem para a gente alguns mecanismos. A gente faz parte, a gente começa a utilizar determinados mecanismos. Isso, inclusive, é uma parte da aula que talvez o pastor Demétrio, enquanto psicólogo, pudesse estar tratando de uma forma muito melhor que eu. Mas eu vou abordar 5 aspectos desses mecanismos que eu acho que são importantes, né? O primeiro mecanismo de defesa, e normalmente a gente tenta se defender quando é confrontado em relação a alguma coisa, é a compensação, né? Eu tento equilibrar uma determinada deficiência minha apresentando um outro aspecto. E aí acho que o fato de estar bem em um aspecto e mal no outro me torna equilibrado. Na realidade, na prática, não funciona assim. A vida cotidiana da gente não é matemática, não é uma soma em que eu vou achar um resultado final, né? A gente tem sim ter a consciência de analisar cada aspecto e buscar melhorar cada aspecto, né? Trabalhar nesse sentido. Então, esses exemplos são interessantes. O menino que está com medo atravessando o cemitério, ele tenta assoviar, né, para que ele esqueça do medo que ele está sentindo. A garotinha que levou a queda e, de repente, vai começar a repetir para ela o tempo todo, não dói, não dói, não dói, para tentar trazer para ela essa perspectiva de não estar doendo, né? E esse aspecto, eu não consigo ter boas notas, mas eu sou bonito, então eu resolvi meu problema. Não funciona, essas coisas não se compensam nessa perspectiva. Então, um desses mecanismos é a compensação. O próximo mecanismo é o mecanismo de racionalização, tá certo? Talvez esse seja o mais usado. E a gente, enquanto cristão, a gente tende muitas vezes a fazer isso. Muitas vezes. A gente quer justificar as nossas atitudes ou as nossas omissões. Por quê? A partir do momento que eu faço algo, a partir do momento que eu deixo de fazer algo, eu preciso ser responsável por aquilo ali. E eu preciso fazer uma análise e entender que em muitas situações eu estarei cometendo um erro, um equívoco. E eu preciso me dirigir à pessoa, eu preciso buscar uma transformação, eu preciso me colocar diante de Deus. Mas muitas vezes a resposta que eu tenho para essa situação é outra. A resposta que eu tenho para essa situação é justificativas, racionalizações. É tentar trazer argumentos que defendam o motivo pelo qual eu fiz aquilo.
na realidade, colocar os motivos que me levaram a fazer determinada coisa, talvez sejam importantes para que eu pense sobre isso, né? Mas não resolve a situação em si. Eu preciso trabalhar a causa e não tentar justificar aquilo que me levou a fazer algumas coisas, tá certo? Então, o próximo mecanismo de defesa, né, é a introjeção, né? Ele é bem comum também. Como é que funciona isso? Eu estou, de repente, tentando, a partir do sucesso, a partir da vida do outro, me colocando como participante daquilo. Eu estou introjetando na minha vida algumas coisas que muitas vezes nem fazem parte dela. Eu olho no outro e eu trago do outro para mim, simplesmente como massagem, como algo que vai me aliviar. Mas aquilo, na realidade, faz parte da vida do outro, ainda não faz parte da minha vida. E eu preciso, sim, buscar essa modificação, buscar aquietar, né, a minha alma nesse sentido e buscar modificar um pouquinho determinadas ações, para que eu não fique o tempo todo ou me espelhando, ou vivendo a vida do outro, ou agindo como vítima de algumas situações, tá certo? Um outro mecanismo de defesa tem a ver com a negação. A negação é bem interessante. A negação na realidade, você está tentando enganar você mesmo. E essa ineficiência, ela fica clara, porque, na realidade, por mais que você tente fazer isso, a verdade vem sempre à tona, né? E, normalmente, eu uso a negação quando eu tenho medo de alguma coisa, quando eu estou apavorado com alguma coisa. O exemplo traz para a gente a história da criança que conta uma mentira com medo do castigo. Mas, na realidade, a gente vai crescendo e a gente vai entendendo que nós precisamos ser responsáveis pelas nossas atitudes. Não adianta ficar negando. Negar não vai resolver, né? Negar, empurrar para baixo do tapete não vai trazer soluções. Pelo contrário, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer, né? Inclusive dentro do cristianismo a gente precisa fazer isso. A gente precisa parar de estar tomando leitinho o tempo todo para buscar esse alimento sólido. E esse alimento sólido passa, sim, por reconhecer que muitas vezes nós precisamos assumir, né, determinadas responsabilidades, ainda que doam na gente, mas a gente precisa assumir responsabilidades para crescer nesse aspecto, tá certo? O outro mecanismo de defesa, ele tem a ver com a transferência. A transferência, na realidade, muitas vezes, como o próprio slide está falando, é uma válvula de escape, né? O exemplo traz para a gente uma ideia muito clara. Eu tenho determinado problema no meu trabalho, e eu não consigo dizer tudo aquilo que eu quero para o chefe, porque senão eu vou ser demitido, e aí eu vou para o estádio de futebol e faço tudo isso lá com o juiz. Ou eu vou para a minha casa e desconto toda a raiva, tudo aquilo que está guardado, todo esse sentimento que deveria ser colocado de uma forma tranquila, madura, adulta para o meu chefe, eu transfiro isso e eu levo tudo isso para dentro da minha casa, para o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, e essa transferência, infelizmente, né, também traz muitas consequências para essa situação do ouvir, do não ouvir, do comunicar-se. Tá certo? Eu queria agora fazer com que você refletisse um pouquinho sobre essas questões. A gente está chegando ao final da aula e eu queria que você pensasse um pouquinho, né? Primeiro, a gente precisa refletir sobre isso. A boa comunicação exige tempo. A boa comunicação exige esforço. A gente precisa, sim, pensar, refletir, se dedicar, fazer isso que você está fazendo aqui, estudar e conhecer mais sobre o assunto, tá certo? Então, não esqueça disso, reflita sobre as suas condições, tanto nos níveis de comunicação, nos níveis da forma como você consegue se comunicar na aula passada, quanto na tua condição, que a gente viu hoje aqui do ouvinte e do não ouvinte, tá certo? Dentro de casa, dentro da família, na relação marido, esposa, na relação pais e filhos, o toque é algo extremamente importante. A gente sabe que hoje nós vivemos um momento que talvez fora do ambiente de casa isso seja mais difícil, né? Então é algo inclusive que a gente precisa refletir sobre. Esse toque, essa aproximação é algo importante na comunicação. Muitas barreiras são quebradas, né? A gente vê aí inúmeros casais que
em muitas situações, não conseguem mais nem se aproximar um do outro, né? Não conseguem se tocar, não conseguem se abraçar, não conseguem nem mostrar carinho, afeto a partir disso aí. E, sem dúvida nenhuma, a comunicação desses casais está prejudicada, né? Uma outra situação é que, muitas vezes, para que a nossa comunicação ela seja expandida, e a gente precisa sair dessa zona de conforto, né? Às vezes é muito cômodo para a gente ficar na nossa redoma, protegido, sem ser confrontado, mas aquilo também traz inúmeras dificuldades. A gente precisa, sim, aprender a refletir sobre essas situações. A gente precisa, sim, sair da nossa zona de conforto e dar passos, né, em relação ao nosso desenvolvimento. Um outro aspecto tem a ver com o perdão. Inclusive, sobre esse aspecto, eu nem vou falar muito. Na próxima aula, nós vamos ter a aula toda para tratar especificamente essa questão do perdão. O perdão nos relacionamentos é um fator fundamental para a melhoria da nossa condição de comunicação. Tá bom? Temos mais algumas perguntas. Essa é bem interessante. Evitar o acúmulo de tensões. Às vezes a gente vai guardando determinadas coisas e solta tudo de uma vez. Aí sim, aí fica difícil para costurar algumas coisas, para restaurar algumas coisas. Nós precisamos ter o hábito, sim, de colocar de uma forma tranquila e madura, a seu tempo, cada uma das situações, né? E todas as vezes que a gente vai percebendo essas crises, esses tempos de crise, as abordagens, as estratégias que a gente usa precisam ser diferentes. Eu preciso refletir sobre aquilo ali e entender que a forma que eu preciso me comunicar com a minha esposa, no momento que está tudo bem ou no momento que a gente está com alguma dificuldade, ela é diferente. A forma como eu me comunico com um filho ou com um outro filho, de acordo com as características de cada um deles, também muitas vezes é diferente. Tá certo? Então, é importante que a gente pense sobre isso. Não esqueça nunca, nunca, que o maior motivo para que a gente se comunique precisa ser o amor. O falar e ouvir precisam estar tendo essa motivação maior, que é o amor. E, acima de tudo, ore. Ore para que a gente possa caminhar nesse sentido. Ore para que Deus possa nos orientar em relação a nós termos, sairmos da nossa zona de conforto e termos coragem de nos comunicarmos. Tá certo? Eu quero estar agradecendo a você por mais esse momento de aula. Eu quero dizer como nós temos a oportunidade de estar crescendo. A gente está aqui falando na frente dessa câmera, você está assistindo a aula de uma forma diferente, mas todos nós, sim, temos a oportunidade de aprender, e aprender com o Senhor, aprender com o nosso Deus, tá bom? Queria que você prestasse atenção a esse vídeo, assista, reflita sobre os pontos necessários. Se for interessante para você, volte em alguns pontos, faça isso novamente, tá certo? E responda as atividades que estão sendo colocadas lá na aula. Lembre-se sempre, todos os domingos, das 10 às 11 da manhã, eu vou estar lá online, enquanto tem aula, o professor está à sua disposição para tirar essas dúvidas. Talvez você tenha acumulado alguma aula, não conseguiu ainda enxergar isso aí. E eu queria convidar você nesse momento a prestar atenção a isso. Eu queria convidar você nesse momento a estar atento a essa condição de melhoria de comunicação, né? A gravação aí deu uma escapulida, a gente ficou aqui de cabeça para baixo, e às vezes a vida da gente fica assim mesmo, viu? De cabeça para baixo, a gente não sabe o que fazer. Então, que você pare um pouquinho, que você, nesses momentos que você se sente de cabeça para baixo, busque a direção de Deus. Aproveite essa oportunidade que a igreja te dá em relação a estudar, a crescer, a discutir sobre esses temas, né? Aproveite essas oportunidades, busque aquilo que está sendo colocado também pela igreja, continue colaborando com o crescimento do reino, colabore em oração, colabore financeiramente, se coloque disponível para fazer a obra, né? E enquanto CFC, nós queremos convidá-lo a continuar estudando, a convidar outras pessoas para se matricularem, dá tempo. Dentro dessa perspectiva, agora você pode se matricular mais uma vez e ouvir as aulas, acumular um pouquinho. Se você está com tempo, faça isso, coloque as lições em dia, mas venha assim, venha estar com a gente. Amém? Muito obrigado, um abraço para todos nós.